Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje nós veremos função do segundo grau. Uma função é do segundo grau, ou também chamada de função quadrática, quando tem o formato ax² mais bx mais c, sendo que o a, b e c são coeficientes, ou seja, são números reais, e o coeficiente a não pode ser zero, pois do contrário seria uma função do primeiro grau e não do segundo. Vejamos alguns exemplos de como identificar os coeficientes de uma função. O coeficiente a é o número que acompanha a letra x². Como não temos nenhum número acompanhando o x², consideramos que o coeficiente a é 1, pois tem 1x². O coeficiente b é o número que acompanha o x. Nesse caso, é o menos 38. E o coeficiente c é o termo independente da função, ou seja, é aquele número que não tem nenhuma letra ao seu lado. Neste caso, é o 361. No nosso segundo exemplo, a função é menos 3x², menos 18x, menos 27. O coeficiente a é o número que acompanha o x², ou seja, menos 3. O coeficiente b é o número que acompanha o x, nesse caso, menos 18. E o c é o termo independente, que não tem x, que é o menos 27. No nosso terceiro exemplo, o nosso coeficiente a será o 5, já que ele é um número que acompanha o x². O b será o número 2, que acompanha o x, e o c é o termo independente, que não acompanha nenhuma letra. É importante ressaltar que nem sempre os coeficientes estarão na ordem correta a, b e c, como temos aqui nos exemplos. O gráfico de uma função quadrática é uma curva, chamada de parábola, e ela pode ter a concavidade voltada para cima, como no primeiro desenho, ou a concavidade voltada para baixo, como no nosso segundo gráfico. A concavidade voltada para cima indica que a função será crescente, e a concavidade voltada para baixo indica que a função será decrescente. E para classificar uma função em crescente ou decrescente, analisamos o valor do coeficiente a. Se o coeficiente a for um número maior do que zero, ou seja, positivo, a concavidade será voltada para cima e a função será crescente. Se o a for um número menor do que zero, ou seja, um número negativo, a concavidade da função será voltada para baixo e ela será classificada como decrescente. Vamos classificar algumas funções. Na nossa primeira função, temos o coeficiente a como 1, já que temos apenas o x². O número 1, nesse caso, é positivo e isso indica que a função será crescente. Logo, a concavidade dessa função será voltada para cima. Na nossa segunda função, o coeficiente a vale menos 3. Sendo negativo, a função será classificada como decrescente. E a sua concavidade será voltada para baixo. E por último, a função tem o coeficiente a como valor 5, que é um número positivo, então a função será crescente e a sua concavidade será voltada para cima. O coeficiente c, que é o termo independente, ou seja, um número que não acompanha nenhuma letra, nos indicará em que ponto a nossa parábola cortará, ou seja, interceptará o eixo y, que é o eixo vertical. O ponto rosa nesses gráficos indica o ponto onde a função corta o eixo y. No primeiro caso, nós temos o ponto acima do eixo x, ou seja, o valor de c é um número maior do que zero, um número positivo. No segundo gráfico, nós temos o ponto abaixo da linha horizontal do eixo x, e isso significa
que o valor de C, isso significa que o coeficiente C é menor do que zero, ou seja, que ele é negativo. E o terceiro exemplo significa que o coeficiente é exatamente zero, pois ele vai cortar exatamente na origem. Para determinar o par ordenado do ponto que corta o eixo y, sempre escreveremos o zero e depois o valor do coeficiente C. Discriminante, ou também chamado de delta. O delta é o valor que determina quantas raízes terá a função, ou seja, em quantos pontos a função cortará o eixo x, que é o eixo horizontal. Se você já estudou função do primeiro grau, já deve saber que a raiz da função é o lugar onde a função corta o eixo horizontal. Da mesma forma, na função do segundo grau, nós poderemos ter até 2 pontos que cortam o eixo x. Vejamos. Se o valor de delta for maior do que zero, ou seja, se ele for positivo, teremos 2 pontos interceptando o eixo x, ou seja, teremos 2 raízes reais. Se o valor de delta for zero, teremos apenas uma raiz real, e o gráfico cortará o eixo x em apenas um ponto. Mas se o delta for negativo, ou seja, um número menor do que zero, a função não terá nenhuma raiz real, e isso significa que a função não cortará em nenhum ponto o eixo x. Você deve estar se perguntando como encontrar o valor desse tal de delta. Utilizaremos a fórmula delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Menos 4ac significa menos 4 vezes o valor do a vezes o valor do c. E sim, esse a, b e c são os coeficientes da nossa função. Vejamos agora alguns exemplos envolvendo função do segundo grau. Considerando a função menos 3x ao quadrado menos 18x menos 27, vamos determinar a classificação dessa função, o ponto onde intercepta o eixo y e quantas raízes reais tem essa função. Primeiramente, temos que identificar os coeficientes. O coeficiente a, que é o número que acompanha o x ao quadrado, nesse caso é o menos 3. O coeficiente b, menos 18, e o coeficiente c, menos 27. A partir daí, já conseguimos responder as 2 primeiras questões. Para classificar uma função, analisamos o valor do a. Se ele é positivo, será crescente. Se ele é negativo, decrescente. Sendo assim, a nossa função é decrescente. Para determinar o ponto onde a função intercepta o eixo y, nós escrevemos um par ordenado com o zero e o valor do c. Ou seja, teremos 0 e menos 27. E por último, para determinar quantas raízes tem essa função, nós precisaremos fazer o cálculo do discriminante, ou também chamado delta. Lembrando que a fórmula é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vamos substituir os valores na fórmula do delta. b ao quadrado, que é menos 18 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é o menos 3, e vezes c, que é o menos 27. Como os valores são negativos, a gente coloca entre parênteses para não ter problema na hora de fazer os cálculos. Calculamos. Menos 18 ao quadrado dá 324. Podemos calcular esta multiplicação de uma vez só. Menos 4 vezes 3, que é 12, 12 vezes 27, que é 324. Como temos 3 sinais de menos, o resultado do produto final será negativo também. 324 menos 324, que dá 0. Nesse caso, a nossa função terá apenas uma raiz real. Da mesma forma que no exemplo anterior, vamos primeiramente identificar os coeficientes. O coeficiente a, que nesse caso é 1, o coeficiente b, que é menos 5, e o coeficiente c, que é 7.
Para dizer se a concavidade é voltada para cima ou para baixo, analisamos o sinal do coeficiente a. Como o coeficiente a é positivo, isso indica que a função será crescente. Logo, a concavidade será voltada para cima. O ponto onde a função corta o eixo y sempre será o valor do zero e o valor do c, que nesse caso é 7. Para dizer quantas raízes reais tem essa função, precisamos fazer o cálculo. b ao quadrado menos 5 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 7. Menos 5 ao quadrado dá 25. 4 vezes 1 vezes 7, 28. Temos apenas um sinal de menos, então o resultado final será negativo. Fazemos 25 menos 28 e obtemos menos 3. Como o valor do delta é negativo, ou seja, menor do que zero, não teremos nenhuma raiz real. E por último, este exemplo, vamos identificar os coeficientes. O a, nesse caso, é o menos 1, que é o número que acompanha o x ao quadrado. O b, que é o número que acompanha o x, é o menos 11. E o c, que é o menos 10. Agora dizemos se é voltada para cima ou para baixo a concavidade dessa função. Nesse caso, o coeficiente a é negativo, então a concavidade será voltada para baixo. O ponto onde a função corta o eixo y sempre é o zero e o valor do c, que nesse caso é menos 10. Para determinar quantas raízes tem a função, usamos a fórmula do delta. Substituímos. b ao quadrado será menos 11 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes c, que é menos 10. Menos 11 ao quadrado, 121. Fazemos menos 4 vezes menos 1 vezes menos 10. Teremos menos 40. O nosso resultado dará 81. E como o delta é positivo, teremos duas raízes reais.